Durante The Town, Júnior, ex-dupla da Sandy, fez um posicionamento marcante sobre o tema da anistia. A seguir, veja o corte do canal Felipe Campos. De repente, ele me solta assim: a anistia é o porra, né? Vocês sabem de uma coisa? Na hora ali, me deu uma vergonha alheia tão grande, mas tão grande. Tem o vídeo, Titi? Tem, mas só põe na geral, tá, gente? Só põe na geral pra gente poder assistir, pra gente passar vergonha com ele de novo. Vamos ver. Anistia é o caralho, pô! Nossa. E aí, o que rolou? Rolou o seguinte, eu fiquei com uma vergonha alheia tão grande em casa, porque o contexto não fazia parte de toda aquela estrutura, né? Até porque, vai lá, aproveita o seu momento de artista, você tá lá no palco pra brilhar, pra fazer, enfim, não misturar e militar num show que milhares de pessoas, inclusive, pagaram pra estar ali assistindo. Alguns, inclusive, a favor da anistia e outros nem tanto, né? Ou outros que talvez não estivessem afim da anistia. Mas quando você vai pra um evento desse e age dessa forma, você fala muito mais sobre você, sobre o seu egoísmo, do que sobre as pessoas que estão ali, e foi isso que ele fez, né? A anistia, como vocês viram, e tem muita gente que tá ali curtindo que de repente é centro-direita ou é de direita e é a favor da anistia. Não gosto quando artista, inclusive do naipe também, vou continuar usando e trabalhando com benefício da dúvida, do Júnior, usando esse tipo de narrativa, usando essa questão de anistia e foi lá, empoderou, sabe? Muito feio, mas muito feio. Não tinha a mínima, mas a mínima adequação ali de você realmente resumir, fechar o embrulho e falar, olha, não, porque talvez se ele tivesse dito no meio da música, tô felizão, porque o Brasil parece que vai começar a caminhar, que legal, eu acho que ele podia dar o palpite dele político de qualquer outra forma, mas não que não fosse dessa forma tão enfática, né? Usando, inclusive, o palco do The Town, que muitos de nós, inclusive, estamos pagando para ele estar lá também, né? Porque é uma colaboração muito grande com o governo, e nós sabemos que tudo isso acontece também, sem dúvida, com a colaboração do governo. Então, quando vai lá e artista não está no palco, num movimento como esse, como o The Town, para poder ficar militando. Esse não é o papel, inclusive, de quem está lá assistindo ou quem está se apresentando. O que ele tinha que fazer era entrar, cantar, ou então, se ele quisesse se manifestar politicamente, ele deixasse claro, olha, tô felizão porque parece que o país está seguindo agora por um outro caminho, vamos cantar, pessoal, e ponto, mas de repente ele levantar a mão, sabe, tipo, sou o salvador da pátria, anistia o caralho, porra, sabe, ele não deveria ter agido dessa forma, não é nem o papel dele, ele nem tem maturidade pra isso, porque eu conheci ele ainda criança e a gente nunca viu ele envolvido em política, em discursos empoderados, assim, desse jeito. Não, existem as redes sociais que ele pode, inclusive, falar sobre isso, mas não no palco, inclusive, do The Town, tentando ali imprimir algumas coisas que não foram legais, não são legais e não valem a pena, inclusive, participar disso. E ele fez questão, inclusive, de rasgar totalmente a seda, aí todo mundo começou a xingar ele nas redes sociais, claro que iam xingar ele nas redes sociais, óbvio, porque você tem um comportamento que nunca ninguém viu antes, e de repente você levanta o braço ali, inclusive vestido com o uniforme da Tesla, ou da SpaceX, que até agora eu não consegui entender, ou de Power Rangers mesmo, todo mundo nas redes sociais, falando que ele estava vestido de Power Rangers. Então, eu não consegui entender por que ele teve essa atitude. Se há a obrigação dele, ou a tentativa de lacrar, inclusive nas redes sociais, ou ser comentado na imprensa, ok, ele conseguiu, mas precisamos ver se ele será chamado, inclusive, para próximos shows, né? Ou tentando ali angarinhar alguma coisa com o governo, tal. Muito feio, Júnior, muito feio. Eu acho que você deveria, inclusive, seguir os passos da sua irmã,
né? E não se manifestar diante essas questões. Porque fala da sua carreira, fala do seu trabalho, fala realmente daquilo que você sabe fazer, que é cantar, dançar muito bem, sempre foi um showman, né? Como a gente possa dizer, mas muito feio, muito imaturo da sua parte, agir dessa forma. E até porque nós que estamos em casa assistindo, a gente leva um susto, porque nunca foi do seu comportamento agir dessa forma, né? Então às vezes não adianta simplesmente você querer empunhar a sua estada de Thundercats e lutar Thundercats e um público que não está acostumado com esse seu tipo de comportamento toma um susto. Eles falam, nossa, mas da onde que ele tirou isso? E que foi exatamente o que eu senti. E eu não tô dizendo isso por ser centro-direita ou querendo salvar alguém, não, que cada um pague pelos seus pecados e tá tudo certo, que cada um vai lá e pague pelos seus pecados, até porque ninguém veio me perguntar se era certo ou se era errado. Mas você assistir um Júnior agindo dessa forma, sem dúvida me tirou realmente qualquer tipo de respeito, sabe, por essa apresentação no The Town. Tava tudo indo muito bem, por sinal, mas de repente ele vir com uma dessa, sabe, não caiu bem, não foi legal, eu não curti, e aí todo mundo começa a levantar aquelas suspeitas da sexualidade do Júnior, e todo mundo falando da sexualidade do Júnior, porque daí você leva mesmo pro escracho, porque quando você leva uma história tão séria pro escracho, e ainda usando palavrão, e ainda, sabe, existem várias formas da gente se posicionar politicamente, não precisa ser dessa forma tão equivocada como você inclusive se posicionou, Júnior. Você não precisava disso. E você não precisa disso. Sandy Júnior. Você não precisa disso para se posicionar politicamente. Você pode dar outros rodopios na sua carreira e não se utilizando disso justamente para que você possa ter engajamento. Porque tudo que você fala, se você simplesmente só aparece, pronto, você já é destaque. Porque você tem uma legião de fãs que te acompanham desde muito cedo. E gostam e curtem e têm respeito pelo seu trabalho, mas não acho legal quando o artista nesse nível do Júnior, inclusive, do Sandy Júnior, eles pegam e eles vão tentar angarinhar ou lacrar em cima de política, ficasse, entrasse mudo e saísse calado. Eu nunca te vi em provocações falando de política, nunca vi você no Jornal Nacional falando de política, nunca vi você nas redes sociais falando de política. Por que você foi usar exatamente o palco do The Town para falar de política e agir desse jeito? Sabe? Muito despreparado, imaturo e completamente fora de qualquer circuito que a gente possa falar. Lá não é lugar para militar. As pessoas que estão lá pagaram o ingresso para assistir ao show, ver o Júnior rebolar, dançar, subir, enfim, foi isso, não para ouvir politicagem. Fala, Titi. Completamente lamentável, é exatamente isso. Ali é um lugar onde as pessoas querem esparecer, querem esquecer, querem curtir realmente um final de semana, que aliás foram 2 finais de semana seguidos, e as pessoas estão ali para outro tipo de coisa. Elas não estão ali, apesar de que a gente olhando ali, a gente vê muita gente que a gente bate o olho e já sabe de qual é ali o lado político, mas eles não estão lá pra isso. Estão ali pra curtir. Teve vários artistas internacionais, Backstreet Boys, que foi muito bem falado, enfim, vários outros, Katy Perry. Aí vai o Júnior, que tá há muito tempo sem aparecer, e a forma que ele escolheu pra aparecer na mídia foi essa. Até porque eu vou discordar um pouco de você na questão de que se ele aparecesse já ia ser destaque. Ia ser um destaque aqui, o Júnior tá ali fazendo um show, ponto. Não ia ser mais nada que isso. Mas ele teve que ir falar de anistia, porque o Bolsonaro tinha, inclusive, saído da casa dele e ido pro hospital. Então, já tá em alta. Teve o julgamento na semana passada. Todo mundo falando da prisão do Bolsonaro. Então, é o modo que ele viu de aparecer, de repercutir e de continuar na mídia com algo que ele escolheu. Você sabe aquelas histórias quando você chega atrasado com a notícia? Sim, sabe? De passar vergonha, tipo foca quando tá começando em redação de jornal. Ai, olha aqui, eu cheguei, tá aqui, olha, eu trouxe a informação. Chega mais virado no tesão porque acha que tá trazendo a manchete. Aí a redação toda olha para ela assim, mas isso já aconteceu. Já foi. Então assim, todo mundo já sabe que não vai ter anistia. E ponto final. Então, ou seja, só vai lá e embala ainda mais a burrice política e a burrice, a ignorância democrática que ele tem.
Ponto, é isso, não tem muito o que ficar comentando e falando. Por exemplo, por que não levantou e falou assim, careca do INSS, entendeu? Sem lei Rouanet! Sem lei Rouanet, Aí não careca aparece. do INSS, né? Lá, careca do INSS! Muito, ia ser aplaudido muito mais, sabe por quê? Porque esse não foi um roubo só no nosso bolso, foi um roubo em bolsos de milhões de contribuintes, Júnior, que... Sandy Júnior, em milhões de contribuintes que infelizmente foram saqueados pelo governo, tá? Então você tem que entender um pouquinho mais, que tá todo mundo falando do careca do INSS, que inclusive não quer mais ser chamado de careca do INSS, careca do INSS, careca do INSS, careca do INSS, que não quer mais ser chamado de careca do INSS e ainda dizendo pros advogados dele pra processar quem chama ele por difamação, que careca do INSS é uma forma de difamá-lo. Careca do INSS, careca do INSS, careca do INSS. Fala. O Júnior foi um tremendo de um biscoiteiro nessa situação toda, tanto é que nessa carreira solo dele, ele só é destaque quando se fala da Sandy ou do pai dele. Enfim, eu acho que ele tinha conseguido uma oportunidade ali num festival que eu acho que era amplo para todos, ninguém compra um ingresso falando se é de direita ou de esquerda, vá, só vai porque quer curtir o festival. E ele vai lá e faz essa fala extremamente errônea, não sei se foi aconselhado por assessoria ou equipe e tudo mais. Se era uma estratégia de aparecer, eu acho que foi totalmente errada, porque repercutiu negativamente para ele, por isso ele tem sofrido essas críticas nas redes sociais, e também esse discurso lacrador que o Júnior vem tendo. Eu vi uma entrevista do Júnior falando assim, que sofre homofobia mesmo sendo hétero. Por favor, Júnior, pra cima de mim, não queira discutir homofobia se você já é hétero. Então, eu acho que ele vem com um discurso meio que programado, e um discurso jamais visto, né? Tanto é que ele sempre manteve ali uma postura discreta, e agora ele vem a público ter essas narrativas que eu não acho que será por esse caminho que ele vai conseguir uma ascensão na mídia. Abre a porta Mariquinha, entendeu? Abre a porta Mariquinha, sabe aquela coisa birrenta, entendeu? Mas que anistia! Eu acho que em primeiro lugar, você teria que viver bem mais embaixo, aqui embaixo, aonde a maioria do povo vive, aonde as pessoas vivem uma vida real e não uma vida, porque a gente sabe que tanto você quanto a tua irmã, merecidamente, vocês ficaram bilionários, milionários, e desde criança vocês trabalham muito, inclusive, para vocês terem o pé de meia de vocês. Então não queira comparar o que o povo e uma nação vive de acordo com a sua régua, com o que você mede e o que é discutido, inclusive, em casa, e pensadores, e intelectuais, eu não sei não, entendeu? E você, o que achou sobre o posicionamento do Júnior Decal? Deixe seu comentário, curta e compartilhe.